França vai enviar tanques ligeiros para a Ucrânia. Zelensky diz que Paris elevou o apoio europeu de defesa a um novo nível e pede ao Ocidente que siga o exemplo. O Grupo Wagner apontou o dedo ao Kremlin. O Instituto para o Estudo da Guerra diz que o objetivo é justificar o insucesso em Bakhmut. Após a antecipação de alguns países, a União Europeia emite recomendação forte à exigência de testes negativos à Covid-19 e ao uso de máscaras nos voos oriundos da China. França vai enviar para a Ucrânia tanques de combate ligeiros. A garantia foi dada pelo próprio Emmanuel Macron a Volodymyr Zelensky esta quarta-feira por telefone. Os veículos blindados de fabricação francesa têm como objetivo ajudar Kiev a travar a ofensiva russa e serão os primeiros de design ocidental a ser fornecidos às Forças Armadas ucranianas. Outros pormenores, como quantos tanques serão entregues ou mesmo quando vai este equipamento chegar à Ucrânia, não foram revelados. No habitual discurso noturno, Zelensky agradeceu a ajuda militar e incitou outros países do Ocidente a seguir o exemplo de Paris. Temos de pôr fim à agressão russa este ano e não adiar nenhuma das capacidades defensivas que podem acelerar a derrota do Estado terrorista. Os modernos veículos blindados ocidentais, tanques do tipo ocidental, são apenas uma dessas capacidades-chave. As autoridades russas responsabilizam as forças ucranianas pela morte de 5 pessoas na região ocupada de Zaporizhia, no sul da Ucrânia. Moscou pronunciou-se ainda sobre o ataque em Makivka. De acordo com o Ministério Russo da Defesa, foi o uso indevido de telemóveis por parte dos militares russos que permitiu às forças ucranianas determinar a localização dos soldados. A falta de formação dos soldados mobilizados por Vladimir Putin representa um problema adicional para as Forças Armadas da Rússia na Ucrânia. Quem o diz é o Instituto para o Estudo da Guerra, grupo de reflexão baseado nos Estados Unidos. Já o Kremlin responsabiliza os próprios soldados pelo ataque sofrido em Makivka. De acordo com o Ministério da Defesa russo, foi a utilização de telemóveis, contrariando ordens superiores, que permitiu à Ucrânia apurar as coordenadas com a localização das forças russas. Bakhmut continua a ser palco dos combates mais intensos e, apesar dos elevados recursos investidos por Moscovo, a cidade mantém-se em mãos ucranianas. As forças russas controlam as localidades a sul de Bakhmut e tentam a todo o custo entrar na cidade que antes da guerra tinha uma população de mais de 70 mil pessoas. A maioria fugiu da guerra. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, a ofensiva russa tem sido levada a cabo pelo grupo paramilitar Wagner e, pela primeira vez, o líder da organização admitiu que o progresso das suas forças tinha estagnado. Em outubro, tinha garantido que as suas tropas avançavam 100 a 200 metros por dia. Em entrevista à RIA Novosti, Yevgeny Prigozhin apontou o dedo ao Ministério da Defesa da Rússia pela falta de recursos disponibilizados. Disse ainda que cada casa em Bakhmut era uma fortaleza, que os ucranianos tinham linhas defensivas a cada 10 metros e que as suas tropas estavam obrigadas a inspecionar cuidadosamente todos os edifícios. Diz o Instituto para o Estudo da Guerra que este discurso pode ser uma tentativa para lavar as mãos e absolver o grupo Wagner de um eventual insucesso. A União Europeia chegou a acordo para uma forte recomendação aos Estados-membros de exigirem a todos os viajantes oriundos da China que apresentem um teste negativo à Covid-19 realizado até 48 horas antes do embarque. A decisão foi tomada numa reunião do Mecanismo de Resposta em Situações de Crise, em que também participaram os parceiros do espaço Schengen. O acordo inclui ainda as recomendações do uso de máscaras anti-Covid nos voos de e para a China, da análise das águas residuais das aeronaves oriundas da China e o reforço da vacinação contra a infecção pelo SARS-CoV-2. A maior preocupação será antecipar rapidamente a chegada de novas variantes oriundas do país, onde começou a pandemia há 3 anos. A ambição da Europa não pode ser a de evitar a chegada de novas variantes que possam ou não surgir na China, porque isso não é possível, nunca funcionou. As variantes que começaram algures no planeta chegaram sempre à Europa. Portanto, o objetivo é fazer uma vigilância epidemiológica eficiente para termos conhecimento o mais rapidamente possível de uma nova variante que surja. Assim, se for necessário, poderemos, por exemplo, formular vacinas inovadoras ou ter algum avanço sobre isso.
A palavra-chave na reunião foi coordenação. Nenhum país pode lidar sozinho com as decisões impostas pela China, nomeadamente o levantamento das restrições de viagem anunciado para esta quinta-feira. A Organização Mundial de Saúde assegurou que, por enquanto, as subvariantes do SARS-CoV-2 identificadas na China já eram conhecidas e circulam noutros países, mas admite que a partilha de dados por Pequim tem sido insuficiente para se conhecer a real gravidade da situação chinesa em termos de Covid-19 nos hospitais e nas morgues. As sucessivas vagas de gripe, bronquiolite e Covid-19 deixaram os hospitais franceses a arrebentar pelas costuras e os profissionais de saúde não são suficientes para dar conta do recado. Perante a degradação das condições de trabalho, enfermeiros e auxiliares do Hospital de Thionville, junto à fronteira com o Luxemburgo, decidiram dizer basta e 93% dos efetivos meteram baixa médica. Restaram apenas 4 de um total de 59 funcionários, o que provocou um tempo de espera para os pacientes de quase 4 dias. Os profissionais de saúde estão de baixa porque se encontravam esgotados física e psicologicamente. Nunca é fácil tomar uma decisão destas, é uma decisão terrível para quem trabalha no serviço de urgências de um hospital público. Mas penso que não lhes restava outra alternativa face ao seu esgotamento. É sobretudo um grito do coração, um pedido de socorro ao governo. Estamos cansadas e não aceitamos mais a situação atual. O que acontece aqui é representativo de todos os serviços de urgência em França. Acabei o curso há apenas 2 anos e meio. Nunca pensei que na minha idade tivesse de meter baixa por esgotamento físico e psicológico. A administração hospitalar já reagiu com a criação de 12 postos de trabalho permanentes nos serviços de urgência, 6 para enfermeiros, 6 para auxiliares. Uma solução que não resolve um problema que se agrava no país, a falta de pessoas interessadas em trabalhar no setor da saúde. A imagem de Lula a subir a rampa do Palácio do Planalto de braço dado com representantes das minorias correu o mundo. O novo presidente do Brasil quis dar corpo às mensagens de representatividade. No discurso da posse, voltou também a pôr a preservação da Amazónia no topo da lista das prioridades. Nossa meta é alcançar o desmatamento zero na Amazônia, a emissão zero de gás de efeito estufa na matriz energética. Lula conta com Marina Silva para cumprir a promessa. A nova ministra do Ambiente e das Alterações Climáticas nasceu na Amazónia, esteve no governo de Lula em 2003 na mesma pasta, mas bateu com a porta no segundo mandato. Saiu em protesto contra os acordos que o então chefe de Estado fez com os grandes latifúndios. Voltou a estar ao lado do líder do Partido Trabalhista nesta campanha. Juntos, na Cimeira da ONU sobre o Clima, começaram o trabalho da reconstrução das pontes com a comunidade internacional. O Brasil volta a assumir o protagonismo que já teve na agenda do clima, da biodiversidade, do enfrentamento da mudança climática. Os primeiros resultados da mudança de política estão já à vista. O Fundo da Amazónia, congelado em 2019 por Jair Bolsonaro, foi reativado e a Noruega, principal doador, manifestou-se empenhada na retoma das operações de proteção da floresta. Revelou mesmo que o fundo tem ainda quase 600 milhões de euros nos cofres por executar. No primeiro semestre da presidência, Lula quer cumprir uma outra promessa de campanha e organizar uma cimeira com todos os países atravessados pela Amazónia. Os contactos com os 8 estados, incluindo Bolívia, Peru e Colômbia, começaram no primeiro dia da presidência. Os 2 atores principais do filme Romeu e Julieta de 1968, de Franco Zeffirelli, abriram um processo contra a Paramount Pictures por uma cena de nudez que foi filmada quando eram adolescentes. Olivia Hussey tinha 15 anos, na altura, e Leonard Whiting tinha 16, têm agora 71 e 72 anos, respectivamente. Acusam o estúdio de cinema de exploração sexual infantil. O processo deu entrada no Tribunal Superior de Santa Mónica, nos Estados Unidos, e os 2 atores reclamam uma indemnização no valor de 500 mil euros, alegando que ficaram afetados emocionalmente e viram as oportunidades de trabalho diminuídas.
Segundo os atores do filme, dias antes da filmagem, o realizador, falecido em 2019, prometeu que o filme não apresentaria nudez e usaria roupas íntimas na cena, falhando assim à sua promessa.